Quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos hoje, na nossa aula de matemática, aprender sobre comparações de frações. O que vocês acham que é comparar frações? Tenho certeza que vocês estão aí, sabendo já, né, que comparar é você verificar, né? Você vai fazer uma comparação. Nesse caso, a comparação será quem é o maior, qual é a maior e qual é a menor. Certo? Para fazer comparação de frações, nós utilizamos o sinal maior e o sinal menor. Maior e menor, certo? Esses sinais são utilizados para comparar frações. Lá no primeiro ano, vocês também viram isso, comparações, né? Entre os números naturais, qual era o maior, qual era o menor, certo? Vocês utilizavam esses sinais aqui também. Na fração, quando vamos comparar frações também, para verificar qual é a maior, qual é a menor, nós também utilizamos esses sinais. E como que eu faço para fazer comparações de frações? Vamos verificar? Olhem só, quando comparamos, ao comparar as frações, com o mesmo denominador, onde os denominadores são iguais, né? Nós temos que observar, a maior fração será aquela onde o numerador ele é maior, certo? Então, quando eu tenho frações com denominadores iguais, eu faço a comparação dessa fração observando o numerador. Aquela que tiver o numerador maior, essa será a fração maior. Vamos ver? A tia pegou aqui, eu vou pegar o exemplo que nós temos aqui no nosso livro, certo? 1/4 e 3/4. Observem só, eu tenho frações com denominadores iguais, certo? Os denominadores 4, né? As duas frações têm o mesmo denominador. Nesse caso, como que eu vou saber qual é a maior, qual é a menor? O que eu vou fazer? Eu tenho que observar o numerador. A fração maior será aquela que o numerador ele é maior. Portanto, nesse caso, 1/4 ele é menor que 1/3, ou 3/4 é maior que 1/3, ou que 1/4, desculpem. Então, vamos lá. Então, vocês viram como? Quando eu tenho frações, né, com denominadores iguais, eu tenho que observar o meu numerador. A fração com o numerador maior, essa será a maior fração. E aí eu utilizo o sinal, certo? Maior ou menor. Então, eu utilizei aqui, 1/4 é menor que 3/4, ou 3/4 maior que 1/4, beleza? E quando nós temos denominadores diferentes, eu coloquei aqui um lembrete para vocês. Ao comparar duas ou mais frações, que eu posso fazer essa comparação de duas ou mais frações. Aí, nesse caso, os denominadores serão diferentes, né? Um exemplo, precisamos igualar os denominadores. Eles têm que ficar iguais, todos os denominadores. Aí, o que eu vou fazer? Utilizando as frações equivalentes, e depois nós vamos igualar os denominadores utilizando frações equivalentes. Aí depois nós vamos comparar observando o numerador. Observem só. Vocês se lembram da nossa aula de frações equivalentes? Fração equivalente é aquela que tem a mesma parte de um inteiro, lembra? Como que eu faço para encontrar a fração equivalente de outra fração? Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Beleza? Então, eu vou pegar aqui o mesmo exemplo que nós temos aí no livro. 2/5 e 1/3, né? Eu tenho que multiplicar essas frações por um número onde o denominador vai ter o mesmo resultado.
A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a próxima fração equivalente de cada uma delas. Portanto, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e as duas frações têm que igualar os denominadores, onde esses denominadores têm que ficar com o mesmo número. Então, observando aqui, gente, eu posso saber já que eu tenho que multiplicar essa fração por 3, 2 terços, né? 2 quintos, desculpa. E aí eu vou multiplicar o 2, que é o numerador, por 3 e o 5 também por 3. Vamos lá, 2 vezes 3 são 6, né? Tenho certeza que vocês responderam aí. 5 vezes 3 são 15, certo? Qual é o outro número que eu vou multiplicar aqui, onde o denominador vai ficar com 15 também? Né? Como que eu leio essa fração? 6 quinzeavos. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, certo? Vou multiplicar por 5. 1 vezes 5 são 5, 3 vezes 5 são 15. Igualei os denominadores, portanto, agora eu posso comparar. 6 quinzeavos e 5 quinzeavos. Igualei os denominadores. Qual fração será a maior? Lembra da primeira regra que a tia Angélica falou? Eu tenho denominadores iguais, eu vou observar o meu numerador. Qual é a que tem um numerador maior? 6 quinzeavos. Portanto, 6 quinzeavos, ele é maior que 5 quinzeavos. Eu utilizo o sinal do maior. Ou 5 quinzeavos é menor que 6 quinzeavos. Vamos relembrar? Quando eu tenho frações com denominadores iguais, eu considero a maior aquela que tem o numerador maior. Quando eu tenho duas ou mais frações com denominadores diferentes, que foi o caso de 1 terço e 2 quintos, eu tenho que encontrar as frações equivalentes, deixando essas frações igualando, no caso, os denominadores. Depois que eu igualo os denominadores, encontro as frações equivalentes, eu vou observar o meu numerador. Então, eu encontrei 6 quinzeavos, que é equivalente a 2 quintos, e encontrei 5 quinzeavos, que é equivalente a 1 terço. Igualei os denominadores. Qual é a fração maior? 6 quinzeavos. E eu utilizo o sinal maior e menor. Outro conteúdo que a tia Angélica colocou no roteiro de hoje foi porcentagem. Eu vou realizar a explicação de porcentagem aqui com vocês, portanto eu quero a presença de todos em nossa aula, porque eu vou passar atividades, tá certo? Então vamos lá. Eu quero achar 60%, deixa a tia Angélica ver aqui um cantinho aqui para a tia Angélica explicar. 60% de 800. Como que eu vou calcular essa porcentagem, tia Angélica? Nesse caso aqui, ó, gente, eu vou fazer da seguinte forma. 60 por 100. Então, 60 centésimo, né? Virou uma fração de 800. Como que eu vou fazer para calcular, no caso, no caso aqui, essa porcentagem? Desculpa. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, né? Eu vou cortar os zeros primeiro. Cortei 2 zeros aqui do número, vou cortar 2 zeros aqui também. Depois que eu faço isso, eu multiplico. Aqui eu vou dividir o número pelo denominador, depois eu vou multiplicar pelo meu numerador. 8, cortei o zero, ó, gente. Cortei 2 zeros aqui, cortei 2 zeros aqui. 8 dividido por 1 são 8. 8 vezes 60, então 60 vezes 8, né? 8 vezes 0 são 0, 6 vezes 8, quanto que é 6 vezes 8, gente? 48. Então, aqui 60% de 800 vai dar quanto? 480. Vamos revisar? Então, vamos lá. 60% de 800, coloquei aqui uma fração, 60 centésimo, né? Aqui eu tenho aqui, no caso, é uma divisão, né? 60 por 100, 60 centésimo de 800. Cortei os 2 zeros do 800, cortei os 2 zeros do 100. Eu vou dividir o número pelo denominador e depois eu vou multiplicar pelo numerador.
No caso, se eu cortei os 2 zeros no 800 e os 2 zeros aqui no 100, né, eu vou dividir 8 dividido por 1. 8 dividido por 1 são 8. 8 vezes 60 dá 480. Portanto, 60% de 800 é igual a 480. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Hoje, as atividades propostas são da página 178 a 181, tá certo? Na nossa aula, logo mais na nossa aula online, eu irei passar atividades para nós revisarmos a porcentagem, tá certo? Que essa atividade que a tia passou hoje para vocês foi somente de comparação de frações. Beleza, turma? Um grande beijo, aguardo vocês na nossa aula online. Olá, pessoal! Oi, professora! Vocês já ouviram falar em porcentagem? Ah, sim! Eu vejo o tempo todo nos jornais, na TV, no mercado, nas lojas, em todo lugar. É mesmo! Os produtos com 10% de desconto, o salário que subiu 5%. Mas o que isso quer dizer, professora? 5% quer dizer 5 por 100, ou 5 em cada 100, ou 5 sobre 100. Vamos dar um exemplo prático. Se eu comprar uma coisa que custa R$100 e tiver 5% de desconto, significa que eu vou ter R$5 de desconto. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se, por exemplo, 75% dos ingressos para um show já foram vendidos, isso quer dizer que a cada 100, 75 foram vendidos, certo? Isso mesmo. Alguém pode me dar outro exemplo? Eu vi um programa na TV dizendo que 97% das casas no Brasil tinham televisão. Então, de cada 100 casas, 97 tem TV. Exatamente. Muito bem, Lipe. Então, vamos fazer assim. Para a próxima aula, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o preço dos ingredientes de... Um omelete. Eu adoro omelete, professor. Ok, Cauã. Vocês vão fazer a pesquisa, então, sobre os preços dos ingredientes de um omelete. Legal. Por que não podia ser uma macarrão? Dona Dirce, fora ovos, o que mais vai num omelete? Você pode colocar várias coisas, Cauã. Cada um tem a combinação preferida. Como pizza, cada um gosta de um sabor. E no seu omelete, dona Dirce? A gente gosta de tudo que você prepara. Conta a receita do seu omelete pra gente ter como um modelo. Daí, quem sabe, a gente pode acrescentar mais coisas ainda. Tá bom. A minha receita preferida é o que eu chamo de omelete da mama. Pode falar que eu anoto, dona Dirce. Tá bom. Então anota aí. 3 ovos inteiros, meio pimentão verde picado, meio tomate sem semente picado, 2 colheres e meia de sopa de queijo ralado, 1 colher e meia de sopa de manteiga, orégano a gosto, sal e pimenta a gosto. Cheque mate! A gente pode se dividir. Cada um pesquisa uma coisa. Eu quero pesquisar sobre o preço do queijo ralado. Eu adoro queijo ralado. Ainda mais quando a minha mãe faz aquela macarronada no domingo. Ai, ai, ai. E eu vou ver o preço do pimentão. Adoro pimentão. Quando a minha avó cozinha, ela usa pimentão verde, amarelo e vermelho. A comida fica deliciosa e super colorida. Eu vou pesquisar sobre tomate. Eu adoro tomate. Vermelhinho, suculento. Eu gosto de comer tomate puro. Só cortar em rodelinhas e... nhaque! É uma delícia! E tomate vai em várias receitas, né? Bom, eu costumo colocar vários legumes e verduras nas minhas receitas. Fica tudo mais saudável, mais colorido.
e muito mais gostoso. Ok, e eu vou pesquisar... o que falta aí, dona Dirce? Bom, sobraram várias coisas. Eu acho que vocês vão ter que pesquisar sobre 2 ingredientes. Ah, não tem problema. Eu vou combinar com a minha mãe para irmos juntas ao supermercado. Daí, posso procurar o preço de outras coisas também. É muito importante aprender a pesquisar, Cacau. Assim você pode economizar sempre. A minha mãe sempre fala isso, sempre. Então, eu vou pesquisar o preço dos ovos e da manteiga. E eu posso descobrir quanto custa o sal e o orégano. Ok, eu vejo também quanto custa a pimenta. Então, a gente se encontra amanhã. Eu vou porque a minha mãe já deve estar me esperando. Tchau, pessoal. Tchau, Cacau. Tchau. Tchau, dona Dirce. Tchau, tchau, crianças. E aí, Cacau? Fez a pesquisa para a aula de hoje? Fiz sim, Nina. Nossa, nunca pensei que fosse precisar tanto de matemática no mercado. Ah, é? Por quê? Porque os ovos são vendidos em dúzias. Aí, eu tive que fazer a conta para saber quanto custa cada ovo. E quanto é? A dúzia custou R$2,40. Isso dividido por 12. Cada ovo custa 20 centavos. Ficou craque mesmo, hein? E depois usei as contas de porcentagem que a gente aprendeu na última aula para calcular o preço da manteiga. Ué, como? Eu encontrei manteiga em embalagenzinhas de 100 gramas. Daí, o preço estava por quilo. Ah, e 100 gramas é 10% de 1 quilo, né? Uhum. Ah, tá. Agora entendi.